Nós louvamos a Deus por estar aqui mais uma vez com os irmãos. Estivemos durante alguns dias ausentes e, pela graça de Deus, aqui estamos de volta com alegria, com louvor em nossos corações, revendo e reencontrando cada um dos amados irmãos e juntos cultuando ao nosso Deus. Nós vamos, irmãos, nessa noite retomar a nossa jornada pelo livro do profeta Amós. Estamos chegando ao fim, já estamos no último capítulo. Texto que nós queremos pensar nessa noite sob o tema: não se pode escapar de Deus. Esse texto nos faz lembrar o que o grupo de louvor cantou aqui, que está registrado no Salmo 139. Se eu subir ao monte mais alto, ali Deus está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, ali também Deus está. Não se pode escapar de Deus. Não se pode fugir da presença de Deus. O salmista pergunta lá no Salmo 139: de onde fugirei, ou para onde fugirei da tua presença? Amados irmãos, esse texto nos fala sobre isso. No primeiro versículo diz: vi o Senhor que estava em pé junto ao altar, e me disse: fere os capitéis, e estremecerão os umbrais, e faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Matarei a espada até ao último deles, nenhum deles fugirá e nenhum escapará. Observe, irmãos, Amós fala de uma visão. Novamente, Amós fala daquilo que Deus mostrou a ele. E aqui nós temos a última visão de Amós relatada nesse livro. E na última visão de Amós, nós vemos algo diferente das demais. Amós começa dizendo que ele viu o Senhor que estava em pé junto ao altar. Aqui, amados irmãos, nós vemos o juiz presente na hora do julgamento. Nós chegamos aqui no momento final, no ponto máximo da história da nação de Israel. O julgamento está prestes a começar. É interessante observar que antes, quando Deus falava para Amós e dava a ele as visões, Amós dizia: Senhor, perdoa o pecado desse povo, cessa, Senhor, com o castigo. Esse povo é pequeno, esse povo é fraco, tem paciência, Senhor. E algumas vezes Deus sustou o castigo que traria contra aquele povo. Porém, agora nós vemos algo diferente. Há uma ordem para destruir o santuário, uma ordem de Deus para acabar com aquele lugar de adoração. E é interessante observar, meus amados, que esse texto nos mostra que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Observe que Deus está aqui em pé junto do altar, e Deus está no santuário, onde o povo ia para prestar culto e adorar. E aqui nós vemos Deus trazendo a ordem para destruir o santuário. Amós vê aquele povo reunido e o Senhor ordenando a destruição daquela casa de adoração. E é de uma forma tal que ninguém vai escapar com vida. No final do versículo 1 ele diz: matarei a espada até o último deles.
ninguém vai escapar com vida. Deus mesmo está trazendo a destruição e está fazendo desmoronar aquele templo, aquele santuário no qual o povo de Israel ia para transgredir. Ele já havia dito pelo profeta Amós aqui: vocês vêm para transgredir, vocês transgridem e vêm para aumentar a transgressão de vocês. Amós está aqui descrevendo, irmãos, a ira de Deus contra aquela adoração idólatra de Israel, e ele está mostrando o juízo de Deus contra aquela nação, um juízo para o qual não há mais remédio, não há mais possibilidade de escape. O altar de Deus, o altar onde o povo deveria adorar a Deus, seria destruído, porque Deus não aceitava aquela adoração idólatra e hipócrita daquele povo. Nós temos falado, irmãos, constantemente sobre isso, desde que nós iniciamos aqui as nossas exposições nesse livro de Amós. E observe que do começo ao fim, a mensagem de Deus, através desse profeta, é a mesma. Aquele povo que se dizia ser povo de Deus, ia para o templo, para o santuário, prestar culto, mas era um culto que Deus não aceitava, porque era um culto que estava associado à iniquidade. O povo vivia em seus pecados, no seu dia a dia, vivia como se não conhecesse a Deus, e depois ia para o templo para prestar culto a Deus, e Deus dizia lá: eu não aceito esse culto. Mas Deus não mudou, meus amados, Deus é o mesmo, e ainda hoje Ele está dizendo a mesma coisa. Ele não aceita culto hipócrita, Ele não aceita a adoração misturada com hipocrisia, com desobediência, com idolatria. O juízo divino aqui mostra que aquela religião que o povo praticava era falsa, era idólatra. Observe, irmãos, é bom lembrar a divisão do reino. O reino do norte afastou-se de Jerusalém, afastou-se de Judá, e, consequentemente, não foi apenas um afastamento político ou territorial, foi um afastamento espiritual. Aquele povo, quando se afastou de Judá, se afastou também de Deus. Eu peço que você observe na sua Bíblia, abra sua Bíblia aí no primeiro livro dos Reis, no capítulo 12. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, e os versos 25 em diante. Esse texto, irmãos, ele nos fala da desobediência daquele povo, a idolatria de Jeroboão, que foi o primeiro rei da nação de Israel, do reino do norte, Jeroboão I. E observe que ele diz, versículo 25: Jeroboão edificou Siquém na região montanhosa de Efraim e passou a residir ali. Dali edificou Penuel. Disse Jeroboão consigo: agora tornará o reino para a casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor em Jerusalém, o coração dele se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão, e tornarão a ele e ao rei de Judá. Veja, a preocupação de Jeroboão, o rei do norte, era que o povo não voltasse para Judá. Portanto, verso 28, o rei, tendo tomado conselhos, fez 2 bezerros de ouro, e disse ao povo: basta de subirdes a Jerusalém. Vedes aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito, pois um em Betel e outro em Dan. E isso se tornou em pecado, pois que o povo ia até Dan, cada um para adorar o bezerro. Jeroboão fez também santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes
que não eram dos filhos de Levi. Fez uma festa no 8º mês, no dia 15º do mês, igual à festa que se fazia em Judá, e sacrificou no altar. Semelhantemente fez em Betel, e ofereceu sacrifícios aos bezerros que fizera. Também em Betel estabeleceu sacerdotes dos altos que levantara. No 15º dia do 8º mês, escolhido a seu bel prazer, subiu ele ao altar que fizera em Betel, e ordenou uma festa para os filhos de Israel. Subiu para queimar incenso. Você percebe o que Jeroboão fez? E é interessante, irmãos, que essa ação de Jeroboão, essa atitude de Jeroboão, fez com que todos os outros que vieram depois dele continuassem em pecado. Quando a gente continua lendo o livro dos reis, é interessante nós observarmos que todos os reis de Israel, todos os reis do norte, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e em muitos deles o texto vai dizer assim: andaram nos caminhos de Jeroboão. Jeroboão primeiro torna-se o exemplo, o modelo de rei mau, de rei desobediente. Se por um lado nós temos o modelo de rei que agrada a Deus, que é o rei Davi, que é aquele da casa do qual veio o Messias, Jesus é chamado de o filho de Davi, e o trono de Davi é aquele que é prometido na Escritura que ele permanece para sempre, porque Jesus vem da descendência de Davi. Davi torna-se o rei por excelência, o rei modelo para o povo de Deus. Jeroboão torna-se o oposto, o contrário, o rei modelo do mal, do pecado, da desobediência. Quando nós chegamos nos dias de Amós, quem é que está no trono? Jeroboão II. Ele não era filho do primeiro, ele veio muito tempo depois. Muitos outros reis passaram depois de Jeroboão I, até chegarmos em Jeroboão II. E continuou andando nos caminhos dos outros reis, e especialmente nos caminhos pecaminosos de Jeroboão I. E é exatamente sob o reinado de Jeroboão II que Deus está mandando Amós profetizar e trazer a mensagem de juízo. Deus se levanta sobre o altar e destrói o templo idólatra. É isso que Amós está mostrando aqui. Deus está pronto para se afastar daquele povo, para punir aquele povo por causa da sua apostasia. Deus abandonou o seu povo. Agora observe, irmãos, por que Deus abandonou o seu povo? Porque o povo abandonou a Deus primeiro. Nós só amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. É isso que a gente aprende lá na primeira carta de João. Mas aqui nós aprendemos que Deus abandonou o seu povo porque o seu povo o abandonou primeiro. Mas aquele povo não quis voltar, porque observe, irmãos, antes de se afastar deles definitivamente, Deus os advertiu. Antes de virar as costas para aquele povo rebelde e idólatra, Deus os chamou ao arrependimento, muitas vezes, através de muitos profetas. Profeta Elias, profeta Eliseu, profeta Jonas, profeta Amós e muitos outros profetas. Deus enviou seus mensageiros chamando aquele povo para que se arrependesse e se voltasse para Deus, mas aquele povo não atendeu o chamado de Deus. Aquele povo não quis se voltar para Deus. Por isso Deus virou as costas para aquele povo e os destruiu. E observe, irmãos, esse texto nos mostra que o juízo de Deus é inescapável.
Por que que o juízo de Deus é inescapável? Ou seja, não dá para escapar. Não se pode escapar. Eu já vi alguém dizendo assim: olha, eu vou vivendo a minha vida aqui, quando eu estiver perto de morrer, eu mudo. Quando eu ver que eu estou perto de morrer, e se você não vê? Você sabe como é que vai ser o seu último dia? Você sabe como é que vai ser a sua morte? Eu já vi alguém dizer assim: não, mas quando Jesus vier, eu dou um jeitinho. Eu dou um jeitinho. Quando Jesus vier, se eu estiver vivo, eu dou um jeito. Nem que seja eu me agarrando nas pernas de alguém ou na roupa de alguém, mas eu dou um jeitinho. Você acha que dá? O que é que a Bíblia diz? Na volta de Jesus, todos estarão comendo, bebendo, vivendo, festejando, folgando, se regalando, e quando menos esperarem, diz a Escritura, no momento, num abrir e fechar de olhos. Você já viu coisa mais rápida do que o piscar de olhos? Que a gente pisca que nem percebe que está piscando. Você não percebe, mas você está piscando o seu olho o tempo todo. Mas é tão rápido que você não se dá conta disso. Pois a Bíblia diz que a volta de Jesus será assim. Ninguém vai perceber. Não vai dar tempo se preparar. Ou você já está preparado, meu amado, ou não vai dar tempo. Assim como aconteceu com aquele povo, porque a presença, ou seja, o juízo de Deus é inescapável. Observe, irmãos, o que diz o texto. No versículo 2 diz: ainda que desçam ao mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, de lá os farei descer. Eu vou buscar. Ninguém vai poder escapar. Como nós falamos, o Salmo 139 retrata essa realidade que é o atributo da onipresença de Deus. Deus é onipresente, Ele está em todo lugar, Ele está em todo canto, Ele vê a tudo, Ele conhece a todos, Ele sabe de tudo. Quando a gente lê o livro do Apocalipse, tem uma passagem bem interessante, lá no capítulo 6 de Apocalipse, se você pode acompanhar conosco, capítulo 6, verso 12 em diante, diz assim: vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Veja, irmãos, essa linguagem aqui é simbólica. João está dizendo, João está aqui retratando o terror que será o dia do juízo. Olha o verso 15: os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Quem é que pode se sustentar? Quem é que pode se proteger? Quem é que pode escapar? Ninguém poderá escapar. Você lembra de Adão? Tentou se esconder de Deus, foi inútil. Deus o encontrou. Deus foi aonde ele estava. E aqui, amados, o profeta Amós, ele fala dessa total impossibilidade do homem escapar do julgamento de Deus.
não tem como fugir. Porque observe, ele diz: se esconderem no mais profundo abismo, e a ideia aqui, sabe qual é? Na língua original, ele diz assim: se esconderem no Sheol. O Sheol, na linguagem bíblica do Antigo Testamento, é o lugar dos mortos, é a mansão dos mortos. Então o profeta está dizendo: se esconderem no Sheol, na nossa tradução, no mais profundo abismo, a minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, você pode imaginar isso? No tempo de Amós, tinha avião? Não. Tinha foguete, nave espacial, ônibus espacial, não tinha nada disso. O que Amós está dizendo aqui é algo impossível. E principalmente naqueles tempos, naqueles dias. Como também, da mesma forma, é impossível alguém tentar se esconder na morte. Mas o que é que Amós está dizendo? Ou seja, Deus está dizendo através de Amós: ainda que vocês pudessem fazer isso, ainda assim, vocês não conseguiriam escapar da minha mão. No versículo 3 ele diz: se esconderem no cimo do Carmelo, ou seja, no topo do Carmelo, do Monte Carmelo, de lá buscá-los-ei, e de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente, e ela os morderá. Não tem modo de escapar. O Carmelo, irmãos, era, e é, né? Está lá ainda. É um monte, no qual, naqueles tempos, as pessoas usavam, os exércitos usavam, para se esconderem na hora da batalha. Havia ali locais apropriados para que tropas inteiras se escondessem, e, de acordo com os estudiosos e conhecedores dos tempos bíblicos e daquela região ali, era um local estratégico para a guerra, onde batalhões inteiros, exércitos inteiros se escondiam, e os inimigos não conseguiam encontrá-los, porque havia muitos lugares de esconderijo ali. É por isso que o profeta usa essa linguagem. Ele pega esse exemplo: se vocês se esconderem no Monte Carmelo, que está cheio de esconderijo, não adianta nada, eu vou buscar vocês ali, de lá eu vou tirar vocês. No 4 ele diz: se forem para o cativeiro diante dos seus inimigos, ali darei ordem à espada, e ela os matará. Quando a gente lê isso aqui, dá a impressão de que a espada vai ganhar vida, e ela sozinha vai matar o povo. Mas isso aqui é uma linguagem figurada, em que Deus está dizendo, através do profeta: vocês não podem escapar. Porei os olhos sobre eles, para o mal, e não para o bem. Esse mal aqui não é o mal pecado, não é o pecado. Deus não é o autor do pecado, Deus não é o autor do mal moral. Esse mal aqui é no sentido de que eles vão ser punidos, castigados. O mal que se abateria, ou que haveria de se abater sobre eles. O profeta está dizendo: não tem como escapar. Mas observe, irmãos, que na segunda parte do texto, o profeta aponta para a onipotência de Deus. No verso 5, ele diz: porque o Senhor dos exércitos é o que toca a terra, e ela se derrete, e todos os que habitam nela se enlutarão. Ela subirá toda como o Nilo, e abaixará como o rio do Egito. Veja, ele mostra o poder de Deus. E aqui, irmãos, para que nenhum daqueles que estavam ouvindo, recebendo essa mensagem de Amós, para que nenhum deles pudesse se consolar falsamente, dizendo que Deus não iria fazer aquilo, porque havia outros que diziam: não, Deus não vai fazer isso. Amós está mostrando e falando, e
apontando para a onipotência de Deus. Ele é o Deus de todo o poder, é o Deus todo-poderoso, é o Deus onipresente, onisciente e onipotente. Amós está mostrando que esse julgamento inevitável, ele é garantido, ele é certo pela própria natureza de Deus, por aquilo que Deus é. Amós está mostrando que Deus tem poder para fazer o que Ele diz que vai fazer. E é interessante aqui, irmãos, porque observe, Deus fala aqui para aquele povo que não haverá escape, em lugar nenhum, de jeito nenhum, em qualquer parte do universo, onde quer que eles pudessem se esconder. Por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que está em todo lugar, que tem todo o poder e que conhece a tudo e a todos. Ele tem o domínio absoluto sobre toda a terra, sobre toda a criação, sobre todos os homens e sobre a situação em qualquer tempo. Não importa se é no céu ou na terra, Deus está no trono e governa tudo e todos. Tudo e todos estão sujeitos ao governo de Deus. É isso que ele está mostrando aqui. É Deus que controla os céus, é Deus que controla a terra, é Deus quem controla a natureza, é Deus quem controla os homens, é Deus quem controla os reinos, é Deus quem controla os reis, é Deus quem controla os exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos. Não se engane. Não fique pensando que o mundo está entregue à sua própria sorte. Existe uma grave heresia, um falso ensinamento chamado de teísmo aberto. Isso é muito comum em nossos dias. Muita gente fala isso, muitos estão crendo nisso, de que Deus criou o universo. Veja, a palavra teísmo significa, a crença em Deus, o teísmo, o teos. Então, teísmo significa crença em Deus. Mas o teísmo aberto, ele diz que crê em Deus, crê que Deus criou todas as coisas, mas ele diz que Deus deixou tudo em aberto. Alguns sugerem da seguinte maneira: é como se Deus tivesse criado o mundo, deu corda e deixou por sua própria conta. Agora o mundo vai sozinho. Então, quem defende essa teoria, defende que Deus não se importa com o que acontece. Pelo contrário, quem defende essa ideia, defende que Deus não interfere, que Deus nem sabe o que é que vai acontecer. E essas pessoas dizem que creem em Deus. Observe, meus amados, tenha cuidado. Dizer que crê em Deus não resolve muita coisa. Dizer que crê na existência de Deus não resolve muita coisa. O que foi que Tiago falou? Tu crês que Deus existe, que Ele é um só? Não está fazendo nada demais não. O que é que Tiago diz? Os demônios creem, até os demônios creem que Deus existe, até os demônios creem que Deus é um só. Existem muitos que dizem crer na existência de Deus, mas que não creem no Deus verdadeiro. Irmãos, esse era o problema do povo de Israel lá nos tempos de Amós. Eles criam em Deus. A gente poderia, aproximando a ideia, a linguagem de hoje, né? Eles diziam que era crente. Eles eram crentes, né? Eles iam para a igreja, eles cantavam, eles tocavam. Deus disse o que a eles?
afasta de mim o estrépito dos teus cânticos. Eu não suporto a melodia das tuas liras. Se tem um negócio ruim, irmãos, eu posso dizer isso por experiência própria, eu não sei se todo mundo é assim, mas se tem um negócio ruim é você ouvir um instrumento desafinado. Me dá nos nervos. Quando eu escuto um instrumento desafinado ou alguém cantando desafinado, dá uma agonia. Eu fico pensando, Deus. Por isso ele diz, tanto no profeta Amós quanto no profeta Isaías: eu não suporto o culto de vocês, eu não suporto os cânticos de vocês, eu não suporto os instrumentos que vocês tocam. Antes que vocês se arrependam, que corra o juízo, a justiça, a compaixão, que vocês façam o bem aos seus irmãos, que vocês amem de verdade seus irmãos, que vocês se arrependam dos seus pecados. É isso que eu quero. Não adianta ficar dizendo que crê em Deus e que acredita que Ele existe e que Ele fez as coisas, até dizer, não, Ele mandou Jesus para nos salvar, mas essa salvação não lhe alcança, meu amado, então não serve para você. Eu quero citar aqui para os irmãos um pensamento do reverendo Tozer. Ele disse o seguinte: a essência da idolatria é alimentar pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. É alguém pensar sobre Deus de forma indigna. E o que é pensar sobre Deus de forma indigna? É não dar a Ele a sua devida glória. É alguém pensar sobre Deus de forma menor daquilo que Deus de fato é. O reverendo Tozer disse que, foi um pastor americano, ele disse que a essência da idolatria é alimentar pensamentos sobre Deus que não são dignos dele. Portanto, irmãos, ele diz que Deus é aquele que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. O profeta está dizendo, é Deus quem controla, governa e reina sobre todas as coisas, sobre tudo e sobre todos. E nós queremos, irmãos, concluir fazendo algumas aplicações sobre o que nós podemos absorver aqui desse texto nessa noite. Eu quero tocar em 2 pontos apenas para a nossa reflexão, para que nós possamos sair daqui pensando naquilo que Deus nos ensina através desse texto. Em primeiro lugar, meus amados irmãos, esse texto nos ensina com muita clareza que Deus está em todo lugar. E nós não temos como escapar da presença de Deus. É isso que a Bíblia nos apresenta. O que é que a Bíblia nos apresenta? O que é que esse texto nos apresenta? O único Deus verdadeiro que criou tudo o que existe, que está presente na história humana, que age na história humana, que intervém na história humana, e Ele está presente em todo lugar. E não há como fugir da presença de Deus. Esse conhecimento de Deus, irmãos, presta atenção nisso, você que já é crente. Esse conhecimento de Deus é conforto para o crente. Esse texto nos ensina isso. Esse conhecimento de Deus é conforto para aquele que confia em Deus, para aquele que conhece a Deus. Olha o que o salmista fala. Eu vou ler aqui para os irmãos, ou vou ler com os irmãos, Salmo 139, e apenas alguns versículos.
que nos mostram essa confiança. Olha o que o salmista diz, irmãos: para onde me ausentarei do teu espírito? Verso 7, Salmo 139, 7. Para onde fugirei da tua face? Se subo ao céu, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de quê? De guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Isso é consolo para o crente. Você é crente, meu irmão? Você está salvo em Cristo Jesus? Console-se em saber que para onde quer que você vá, Deus está cuidando de você. É isso que o salmista está dizendo. A tua mão me haverá de suster, a tua mão me haverá de guiar. As trevas não têm efeito sobre mim. O dia e a noite são a mesma coisa. As trevas não são escuras. Deus me conduzindo, tudo vai bem. Aí você diz: você está dizendo isso porque não está passando pelo que eu estou. Talvez você está doente, talvez você está com um problema na família, talvez você está desempregado, talvez você está aí se preparando para uma cirurgia, lutando com um problema na sua saúde ou na sua família, ou quer seja lá aonde for, quem sabe na igreja. O que é que esse texto nos mostra? O que é que esse texto nos ensina? Calma, sossega teu coração, fica tranquilo. Deus está cuidando de tudo. O que é que Deus requer de mim e de você? Apenas que sejamos fiéis a Ele, meus irmãos. Por que foi que Ele rejeitou aquele povo? É porque Deus é ruim? Não. É porque Deus é mau? Não. É porque Deus faz acepção de pessoas? Não. É porque aquele povo não se arrependeu. Foi só por isso. O que Deus requer de nós é que nos arrependamos. Se você é crente no Senhor Jesus e crê em Deus, esse conhecimento de que Ele existe e está em todo lugar, governando sobre todas as coisas, é o maior conforto que você pode ter nessa vida. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo diz, ainda no verso 32 de Romanos 8: aquele que não poupou nem a seu próprio filho, mas pelo contrário o entregou por nós, porventura não nos dará com ele todas as coisas? Se ele não poupou o seu próprio filho por nós, o que é que nós podemos temer? E Paulo continua dizendo, no verso 35: quem nos separará do amor de Cristo? O que é que pode nos separar desse amor de Deus? Nada. Nós conhecemos o texto lá de Romanos. Nada pode nos separar do amor de Deus. Agora, eu quero dizer a você uma coisa. Se por um lado esse conhecimento é conforto e consolo para o cristão, verdadeiro para o crente, é terror para o ímpio, do jeito que Amós está nos mostrando. Observe que Amós fala no verso 4: porei os olhos sobre eles para o mal e não para o bem. O que é que esse texto está nos mostrando? Para o ímpio, o fato de saber que Deus conhece todas as coisas é terror. E é isso que nos leva ao segundo ponto aqui da nossa conclusão. O único refúgio que nós temos contra a ira de Deus é Cristo. É Cristo. Então, no primeiro ponto aqui, eu disse que eu faria essa conclusão em 2 pontos. O primeiro ponto: consolo para o crente.
Se você é crente, se você é salvo em Cristo de verdade, se você é crente de verdade, se você é salvo de verdade, não é se você é um falso crente, não. Aquele povo lá no Antigo Testamento, o povo de Israel, eram falsos crentes. Se você é crente de verdade, console-se, sabendo que Deus governa todas as coisas, está sobre tudo e sobre todos, e ninguém pode escapar dele. Agora, se você não é crente, só tem uma saída para você: Cristo. Não existe outro lugar onde alguém possa se esconder de Deus, a não ser a sombra da cruz do Calvário. Porque foi nela que o Senhor Jesus Cristo suportou toda a ira de Deus. Foi na cruz do Calvário que Jesus suportou o juízo de Deus em nosso lugar. Ninguém pode se esconder da ira de Deus, a não ser em Cristo Jesus. Somente Ele pode desviar a ira de Deus de nós, porque Ele recebeu essa ira, a ira de Deus. Portanto, amados, tudo isso que está sendo dito aqui em Amós sobre a ira de Deus, foi aquilo que Cristo suportou. Ele foi o nosso representante, Ele entregou a sua vida por nós. Por isso, meus amados, é somente na cruz de Cristo que nós podemos encontrar o abrigo necessário contra a ira de Deus. É somente na cruz de Cristo que nós podemos encontrar refúgio para escaparmos do juízo de Deus. E eu quero concluir aqui perguntando a você: qual é o seu refúgio? Você está tentando se refugiar em quê? Na sua religião? Numa imitação de uma religião? Numa religiosidade falsa? Você é cristão de fato ou apenas parece ser cristão? Qual é a sua esperança diante de um Deus que conhece tudo, que conhece você, que conhece seus pecados, que conhece a sua intimidade, que conhece coisas que ninguém mais sabe além de você, e Deus conhece tudo? O profeta Amós aqui, meus amados, ele nos apresenta um Deus que é o único Deus verdadeiro, um Deus que afirma que no tempo certo Ele vai colher os frutos. Nós vimos isso em uma das visões anteriores, e nós vimos que aquele cesto de frutos prontos para colher significa o juízo, o castigo de Deus. Em quem você está se refugiando? Que Deus nos ajude, meus irmãos, e nos mostre que não basta apenas conhecer a verdade, não basta apenas saber que Deus existe. Nós precisamos viver a verdade de Deus. Nós precisamos entregar a vida a Jesus e viver em obediência a Ele. Que Ele nos mostre, meus amados, que não basta apenas cultuar de qualquer forma, não basta apenas vir para a igreja de qualquer jeito, ficar com a consciência tranquila e depois passar a semana pecando. E quando for domingo que vem, eu venho de novo e saio com a consciência tranquila. Isso não é suficiente. Nós devemos cultuar a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que não sejamos pessoas que apenas fingem ser crentes, mas que sejamos crentes de verdade. Porque aqueles que apenas fingem não poderão escapar desse juízo de Deus. Deus vai achar, Deus vai encontrar. Lembre-se do que Ele diz: você pode se esconder onde for. Se você for no mais profundo abismo, eu lhe arranco de lá. Se subir para o céu, eu puxo você lá de cima. Se se esconder no Carmelo, eu encontro. Se ocultar no fundo do mar, eu mando uma serpente para ela destruir você. Se você for levado para o cativeiro, ainda lá, a espada vai te encontrar e você vai ser punido, vai ser castigado. O que é isso?
o juízo de Deus contra os pecadores. Mas a saída, a solução é uma só: é Jesus Cristo. É entregando a vida a Ele, confiando nele, crendo no sacrifício dele. E assim, meus amados, poderemos escapar do juízo, da ira e da condenação. Que Deus nos abençoe.